Qual é o valor mínimo? Na verdade, a gente tem mais de um valor mínimo. Primeiro, quando a gente está falando de regras para corretoras nacionais, não existe valor mínimo para declarar. Tudo que você tiver de movimentação dentro de uma corretora nacional, ela informará a Receita Federal. Então não existe valor mínimo quando você estiver operando numa corretora nacional. Quando você estiver operando em uma corretora internacional, nós temos aí uma bifurcação, né? O que eu quero dizer com isso? Há um valor de R$30 mil, não é dólares, R$30 mil de movimentação para corretoras estrangeiras. Caso essa movimentação mensal seja inferior a 30 mil, você vai guardando essas informações e faz a declaração anualmente. Isso depois da Lei 14.754, antes era um pouquinho diferente. Essa declaração anual você estará fazendo dentro do seu imposto de renda e também vai calcular o seu lucro, né, dentro do imposto de renda para gerar DARF de pagamento. Mas essa declaração também pode ser mensal. Quando? Quando ultrapassado o valor de R$30 mil mensais. Caso você verifique que ultrapassou, esteja na dúvida se ultrapassou R$30 mil ou mais dentro daquele mês, a sua declaração acontecerá até o último dia útil subsequente, do mês subsequente. Então, caso você tenha ultrapassado R$30 mil de movimentação naquele mês de uma corretora estrangeira, você terá até o último dia útil do mês subsequente para fazer a declaração, que a gente chama de declaração no layout da IN 1888. Tá? O que mais a gente tem de valor mínimo? Quando a gente vai para a parte de tributação, o valor daí ele muda de 30 mil de movimento para 35 mil de vendas e trocas. Então, neste caso de 35 mil de vendas e trocas, se for numa operação em corretora brasileira, existe essa isenção. Se for numa corretora internacional, não existe isenção. Tudo que você tiver de lucro deverá ser apurado e pago anualmente. Existe ainda uma outra declaração, que é a ficha de bens e direitos, que ela vai no seu imposto de renda. Sempre que você tiver um custo de aquisição de R$5 mil ou mais em um determinado criptoativo, ele vai para a sua ficha de bens e direitos, caso você tenha permanecido com esse ativo até 31 de dezembro. Quando você tiver mais de uma compra, né, aí a gente vai fazer, ao invés do custo de aquisição, o custo médio de aquisição das suas compras com as respectivas frações de criptoativos e vai destacar então esse valor para ser colocado dentro lá da sua ficha de bens e direitos do imposto de renda. Tem um outro documento que é importante também, que é o GCAP. Então, sempre que você tiver um lucro a ser apurado dentro de uma corretora nacional, é importante que seja feito o GCAP, né, que é o documento relativo ao ganho de capital. Se é que tem como resumir, né, porque o Dr. Ismael falou vários limites, né, o usuário perguntou qual é o limite, né, mas realmente cada norma tem o seu limite e tem o seu ponto de corte, a sua avaliação. Então, o pessoal tem que entender que não é um limite único. Esse limite está de acordo com o que tu faz, aonde tu faz. Se é no exterior é um tipo de limite, se é no Brasil é outro tipo de limite, se é lá no imposto de renda é o limite dos R$5 mil, que eu acabou de falar. Então, assim, o pessoal tem que entender que não é um único limite. São alguns limites e esses limites têm que ser respeitados de acordo com o tipo e aonde é feita cada operação. Talvez é um tema até de uma discussão mais profunda, mais complexa, mas como a gente está com uma pergunta aqui básica, a resposta são alguns limites, o Dr. Ismael explicou eles, ouça novamente o que o Dr. Ismael falou, e aí depois a gente pode talvez fazer uma outra discussão um pouco melhor sobre esses limites, sabendo que cada um tem o seu embasamento. A gente até brinca assim, né, que essas declarações de mínimo de 30 mil e de 35 mil são declarações ligadas a movimento, né? E essa declaração da ficha de bens e direitos, que é o custo de aquisição de R$5 mil ou mais, a gente apelida de fotografia. Então, o movimento é uma espécie de filmagem, a gente tem que ver a tua evolução patrimonial, e na hipótese dos 5 mil, ela é uma fotografia. Tudo aquilo que tu tiveres 5 mil ou mais de compra de determinado criptoativo, de um tipo de criptoativo, e permanecer com ele em 31 de dezembro, por isso a fotografia do dia 31 de dezembro é que ele vai para o seu imposto de renda. Então, a gente brinca, né, que existe uma filmagem das suas transferências, compras e vendas, e existe aquela que é a fotografia do seu patrimônio em cripto no dia 31 de dezembro. E tem um ponto importante, Dr. Ismael, que é uma questão clássica, que todo mundo erra. Quando tu falar até 35 mil mensal, tu não paga imposto. Sempre grave, não é 35 mil de lucro, não é 35 mil de lucro. É 35 mil de movimentação, depois tu vai avaliar o lucro sobre essa movimentação.
movimentação de troca, de trade, de swap, de venda. Toda vez que tu sair de uma posição, tu tem que saber se aquela posição te deu lucro ou prejuízo. E o valor dos 35 mil, né, na questão do Brasil, para gerar ou não o pagamento da DAR, pagamento de imposto, ele é da movimentação e não do lucro. E muito menos quando tu saca em reais. Então são duas perguntas que a gente recebe várias vezes e a gente tem sempre que responder. Os 35 mil reais são valor total de movimentação mensal. Não valor de lucro nem valor de saque, que muita gente ainda confunde isso. Mesmo a Receita Federal tendo respondido várias perguntas sobre isso já há 2, 3 anos, ter colocado no Perguntas e Respostas do Imposto de Renda essa explicação, mas o pessoal ainda insiste em tentar ganhar 35 mil reais de lucro sem pagar imposto. Não é isso. Tá? Tem muito cuidado em relação a esse perguntão do Imposto de Renda é o Perguntas e Respostas, né? A Receita Federal, sempre que ela vai abrir o período de declaração anual de ajuste do imposto de renda, ela emite um documento numa espécie de perguntas e respostas que aí os clientes, nós, os usuários, né, os contribuintes, podemos ir lá e consultar quais são os entendimentos da Receita para aquele imposto de renda que está para abrir.